O vídeo já vai começar, mas antes disso, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu like. Também o seu comentário para que mais pessoas venham assistir. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouca ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pelo qual estou passando. Como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem, saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento tenho tudo de que preciso, e mais, minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas e nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Santíssimo Deus, nós mais uma vez entramos na Tua presença, Pai. Nós somos carentes do Senhor. Sentimos a necessidade de buscarmos a Tua face gloriosa. Espírito Santo de Deus, que conhece perfeitamente as nossas necessidades e conhece a nossa fragilidade. Espírito Santo de Deus, vem falar conosco de uma forma poderosa, de uma forma contundente e eficaz. Te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. A carta que Paulo enviou a essa comunidade, aos filipenses, é uma carta diferenciada. É uma carta onde Paulo, ele apresenta a sua gratidão. Ele agradece àquela comunidade por ter lembrado de Paulo, por não ter deixado o servo de Deus passar privações, porque Paulo estava preso. Estava passando por uma situação onde ele não podia trabalhar, não podia levantar os fundos necessários. O apóstolo Paulo, em todo o seu trabalho missionário, ele foi um homem que fez questão de trabalhar. Era construtor de tendas e ele era um homem que fazia por onde ter o seu sustento e ainda mais pagar pelas viagens. E quando ele estava junto com outros irmãos, ele também fazia questão de pagar a viagem e contribuir. Mas nesse momento ele estava totalmente debilitado da sua questão financeira e dependia plenamente da ajuda dos irmãos. E o apóstolo Paulo, ele agradece essa comunidade, mostrando àqueles irmãos que ele, o apóstolo, um homem de Deus, tinha todo o mérito e podia certamente receber ofertas, porque isto era conveniente e agradável que a igreja o fizesse, pois assim era necessário que os homens que vivessem da obra fossem mantidos pela obra. E Paulo diz isso também nessa carta, mas como ele já havia passado por N situações de aperto, situações difíceis, ele foi habilitado a suportar e a viver em todas e quaisquer situações e principalmente, não somente isso, mas agradecer a Deus
entendendo que o Senhor é o mesmo que nos dá a graça, é o mesmo que abençoa, é o mesmo que também prova a nossa existência. E sermos trabalhados pelo Senhor não é para nós passarmos por privações apenas por passar, entendendo que Deus, Ele prova os seus filhos, prova a nossa fé e principalmente nos habilita para que nós possamos viver uma vida plena no Senhor. Eu trouxe aqui para vocês algo a respeito da vida de um homem que viveu aqui nessa terra num período um pouco distante de onde nós estamos e contribuiu muito para o Evangelho. Charles Spurgeon. Ele foi considerado como o príncipe dos pregadores. Viveu na Inglaterra, num período extremamente difícil. Podemos dizer porque no período em que ele viveu, não existia a eletricidade, muito menos o sistema como nós conhecemos, sistemas de som e tudo mais que nós temos. Obrigado. E aquele homem, ele pregava para multidões. Então imaginem, amados irmãos, como era tão importante naquele período histórico alguém ter uma voz potente, porque certamente ele não iria pregar usando um timbre de voz habitual, teria que propagar a sua voz. E Charles Spurgeon foi muito jovem para o ministério pastoral e foi dado a ele um grande desafio. Foi dado a ele para pastorear um templo de 1.200 lugares, uma igreja grande. Então, aparentemente, foi dado a ele uma grande honra de estar numa igreja grande com muitos lugares. Porém, essa igreja só tinha 100 membros. Então, imagine uma igreja para 1.200 pessoas, apenas 100 pessoas frequentando. Então essa dimensão toda de uma igreja com essa proporção e um número reduzido de pessoas passa a sensação ainda mais de vazio. Mas não demorou muito, o pastor Spurgeon, alguns meses se passaram e a igreja se tornou pequena. O número de pessoas que começaram a frequentar a igreja suplantou o número de cadeiras que existia e foi necessário um lugar muito maior. E eles construíram uma igreja para 12.000 pessoas. Então o nome daquele pregador, Charles Spurgeon, tornou-se um nome conhecido. E para vocês terem ideia, aquele homem pregava, chegou a pregar de 8 a 12 mensagens por semana. Então era um homem que teve uma vida extremamente agitada. Ele escreveu, ele leu muito. Além do mais, Spurgeon ainda cuidava de um orfanato, tinha uma escola para obreiros, para pastores. Então ele lecionava, além disso, se preocupava com a manutenção do orfanato. Ele lia muito, escrevia muito, porque o dinheiro que entrava para o orfanato, grande parte desse dinheiro, foram graças aos livros de Spurgeon. Então veja que por quanto mais o homem era ocupado, mais o Senhor o usava na obra. Então nós não temos desculpas para não fazer a obra do Senhor, colocando diante do Senhor as dificuldades que nós temos. Porque à medida que nós nos dispusermos a fazer a obra do Senhor, ainda mais Ele vai usar as nossas vidas. Então isso, amados irmãos, só nos dá mais um impulsionamento, entender que a graça do Senhor, ela está sendo derramada sobre a vida da sua igreja, em uma proporção, na medida da nossa fé, e isso é extraordinário porque nos dias atuais, nós temos pessoas que estão aí pregando o Evangelho, nós temos homens e mulheres que certamente estão escrevendo muitos livros. Eu mesmo ouço muitas palestras e tenho lido alguns livros de homens de Deus que pregam praticamente toda a semana. E quanto mais esses homens estão aí em evidência, mais o Senhor tem usado a vida deles. Então, se eu e você, nós desejamos ser bênção na comunidade, precisamos estar disponíveis para que o Espírito Santo encontre espaço em nós
e encontre disposição nas nossas vidas, para nós deixarmos ser usados por esse Espírito tão grandioso e maravilhoso de Deus. Então, amados irmãos, entendendo isso, que quem limita a ação do Espírito de uma forma indireta somos nós. Nós desejamos fazer a obra do Senhor. É um intento do coração dos cristãos querer fazer o melhor para o seu Senhor. Eu tenho vivido isso já há um bom tempo, e durante alguns períodos da minha vida, períodos que eu estive trabalhando muito, e mesmo trabalhando em três hospitais, eu ainda conseguia dar aula em 2 escolas técnicas à noite, e ainda fazia evangelismo no final de semana, e estava na igreja acompanhando todos os trabalhos. E isso, amados irmãos, fez com que eu pudesse, na minha vida profissional, adiantar muita coisa. Pelo fato de eu ter podido trabalhar em 3 empresas, a minha contribuição para o INSS foi muito boa. Quando eu pude fazer a contagem de tempo profissional, isso me favoreceu muito. Então, serviu para a minha vida, adiantou o processo na minha vida, eu pude concluir muitas coisas, pude ter essa experiência de conhecer mais pessoas, mais hospitais, pude ter a experiência de poder conhecer alunos, pessoas que até hoje mantêm contato comigo. Também foi um período muito ativo na minha vida, onde eu pude estar com uma equipe de evangelismo, que nós fazíamos evangelismo no final de semana, e durante a semana nós tínhamos culto nos lares às quartas-feiras. Era o único dia que eu não tinha plantão, e era o dia que nós íamos fazer culto nos lares. E foi um tempo produtivo na minha vida. E eu estou contando isso para vocês porque nós não somos melhores do que ninguém. Da mesma forma que vocês se cansam, sentem necessidade das coisas, obviamente eu também. E assim como vocês têm família, eu também tenho família. Meus filhos ainda eram menores, então tinha que dar atenção ainda em casa. Mas mesmo assim, por incrível que pareça, parece um exagero para quem não está habituado com isto, mas na minha profissão é basicamente normal trabalhar em 3. Isso é normal. Para pessoas que têm cargos ainda maiores, conseguem trabalhar em muito mais hospitais e até em clínicas. E isso só faz com que nós estejamos mais atentos às necessidades. E estar mais atento à necessidade nos torna mais sensíveis às necessidades tanto das pessoas, quanto principalmente aquilo que Deus quer fazer. Estar sensível ao que Deus quer agir, aquilo que Ele quer providenciar através das nossas vidas. Então o apóstolo Paulo escreve: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Parece algo fora da curva, e realmente é. Geralmente nós temos muito mais facilidades de reclamar do que agradecer. Parece que nós fomos projetados com um DNA da reclamação e dificilmente agradecemos até mesmo pelas provas. Essas palavras, elas nos demonstram o contentamento, como Paulo estava propenso a enxergar aquilo que Deus estava fazendo de bom na vida dele. E essa visão, amados, visão de enxergar as coisas boas ao invés de aumentar as coisas que aparentemente são ruins, de você ter uma visão mais ampla para tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, até mesmo situações que aparentemente parecem ser problemáticas, elas vão nos levar a entender e a entrar na presença de Deus para alcançarmos metas ainda maiores, projetos maiores. Nós temos visto isso aqui em Poções. Pela graça de Deus, nós estamos aí agora em mais uma campanha, agora com outro pastor que chegou na nossa cidade. Juntamente com o pastor Fernando, nós estamos orando com o pastor Carlos, que esteve aqui a semana passada, e orando para que Deus abençoe o ministério em que ele está. A igreja em que ele faz parte está passando por um problema muito sério. É uma igreja grande,
e quando você olha o tamanho da igreja, a quantidade de espaço que tem, o número de pessoas, fica igual eu acabei de contar a respeito de Spurgeon, que estava num templo para 120 pessoas, com 100 pessoas. Então, nós encontramos essa dificuldade, e à medida que você olha para a dificuldade, ao invés de esmorecer, ao invés de ficar entristecido, achar que não tem jeito, muito pelo contrário, nós entramos nesse propósito de buscar ainda mais a presença do Senhor. E estamos ali para incentivar o pastor que chegou na cidade, para mostrar para ele que nós estamos juntos com ele, mesmo sendo um ministério diferente, nós abraçamos a causa como se fosse nossa. E ainda esses dias eu fui questionado por que eu estou fazendo tal coisa. E a minha resposta foi: eu me coloco no lugar de quem está naquela situação. E à medida que eu me coloco no lugar de quem está naquela situação, amados irmãos, isso faz com que o meu foco mental não seja apenas voltado para a minha situação, mas também voltado para a comunidade. E por incrível que pareça, amados, é tão maravilhoso quando você não se preocupa apenas com seus problemas existenciais e você começa a focar em situação das outras pessoas. O Senhor começa a agir nas nossas vidas, até mesmo naquilo que nós não estávamos pedindo. E isso eu comecei a ver, pude contemplar também na vida do meu amigo, do pastor Fernando. Nós começamos nessa empreitada, orando junto com outros pastores que estão com igrejas com problemas, e de repente o Senhor foi operando nas nossas vidas, em situações no nosso ministério, e nós não estávamos pedindo necessariamente aquilo, mas nós estávamos focados em outro lugar, e o Senhor contribuiu com as nossas vidas e com o nosso ministério. Então o que a gente pode entender com isso? Quando nós não estamos tão focados em nós mesmos, mas quando levamos em consideração aquilo que é o reino, oramos pelo reino, buscamos a graça em favor do reino, o Senhor também ouve as nossas necessidades e atende ao nosso clamor. Mesmo que você não esteja pedindo, o Senhor conhece, e pelo fato de estarmos focados no reino, Ele age nas nossas vidas. E eu pude contemplar isto. E essa semana, conversando com o pastor Fernando, nós podemos avaliar coisas que aconteceram no ministério, na vida do pastor Fernando. Foram coisas incríveis, e ele não estava focado no ministério dele, estava focado em ajudar a outros, e o Senhor deu uma resposta extraordinária na vida dele, e deu um up no ministério dele, quando ele estava focado no ministério de outra pessoa. Então, se você é uma pessoa inteligente, que eu sei que é, então ao invés de pedir apenas por você, mude um pouquinho o foco e comece a focar não somente em você, mas comece a focar no reino, na situação do reino, não apenas no seu problema pessoal, mas comece a apresentar o reino de Deus, porque quando nós oramos, venha o teu reino, foi a orientação que Jesus deu aos seus discípulos: quando orares dessa forma, que venha o teu reino. Então o reino já foi proclamado, e nós agora estamos com a bandeira desse reino, empunhando a bandeira do reino, para que a obra do Senhor seja glorificada nessa terra. E para que isso aconteça, há necessidade de pessoas que se posicionem para levar a bandeira, para estar em frente, clamando e buscando o poder e a graça do Senhor. E Deus opera, Deus responde, porque Ele vai agir, amados irmãos, nas nossas necessidades, mesmo quando você não apresenta diante dEle essa causa. Eu, como coloquei para vocês, desses exemplos, eu estou lendo o livro da autobiografia de George Miller, e o George Miller foi um homem de Deus, que viveu também na Inglaterra. Ele é alemão, nasceu na Alemanha, mas foi morar na Inglaterra, e foi um homem que devotou a sua vida para a obra do Senhor. Ele começou a trabalhar com órfãos, ele se preocupou com órfãos, alugou casas e começou a receber órfãos, e ele não era um homem de finanças, ou seja, não tinha dinheiro, mas ele tinha muita fé.
E ele orava para que Deus suprisse as necessidades, e ele orava todos os dias, e o Senhor ia suprindo as necessidades, e ele ia ampliando o número de órfãos e o número de casas, porque ele confiava plenamente no seu Senhor. E ele disse: cada vez que eu vou ampliando, o Senhor vai provando a minha fé, e vai mostrando o seu poder, e eu vou podendo vibrar com as ações de Deus. Então, se você tem essa necessidade de ver o agir de Deus, há necessidade também de uma entrega, há necessidade de você se envolver com as coisas do Senhor, não apenas se preocupar com o que é seu, mas se preocupe também com o que é dos outros, no quesito de preocupar-se em buscar a graça e a misericórdia de Deus para outras pessoas. Irmãos, isso é tão extraordinário, ver pessoas com o coração tão voltado para coisas como estas. Aqui na nossa cidade, nós temos aí irmãos que focaram nisto, estão com o Centro de Recuperação Filho Pródigo. São pessoas, irmãos, que estão colocando a sua fé em prática. Esse centro de recuperação que depende de doações. As pessoas que estão ali trabalhando são pessoas voluntárias, não recebem salário. Ali tem psicóloga, assistente social, tem policiais que estão ajudando. E não bastasse isto, esses irmãos agora estão com um restaurante comunitário na nossa cidade. O mesmo grupo que abriu o centro de recuperação, não bastasse o centro de recuperação, abriram um restaurante comunitário. Está ali acima do Indaiá, do outro lado da BR. Eles abriram um restaurante para as pessoas que não têm condições, para os andarilhos, para as pessoas que não têm como comprar alimento, e eles estão dependendo de doações. E estão com esse ministério e já estão pensando em outros trabalhos. Então, como que essas coisas acontecem na vida dessas pessoas? Porque elas põem em prática a sua fé, elas vivem uma fé genuína, vivem a prática do cristianismo, vivem um Jesus atuante, vivem a ação do Espírito Santo e têm experiências com Deus. Como é maravilhoso ter experiências com o Senhor, como é bom poder servir ao Senhor em espírito e verdade, não apenas, irmãos, de uma forma tímida, de uma forma minúscula, mas buscar uma experiência plena com um Deus que é poderoso para fazer muito mais, para atuar na tua vida, na minha vida, para fazer coisas extraordinárias através da tua fé, através da tua oração, através do teu empenho. O Senhor quer mover céus e terra quando Ele encontra um homem e uma mulher de fé. É aquilo que o Senhor espera, que Ele almeja homens e mulheres que verdadeiramente confiem nesse Senhor. O apóstolo Paulo vivenciou isso. Ele vivenciou a plenitude do poder de Deus na vida dele. Era um homem que era usado com poder, que Deus usava para fazer milagres. Era um homem que tinha ação poderosa do Senhor na sua vida. Um homem que recebia diretamente do Senhor instruções. Um homem que vivenciou plenamente o poder de Deus. Orava pelos enfermos e eles eram curados. Apresentava diante de Deus as soluções e entrava na presença do Senhor, e novas comunidades eram criadas, comunidades que não tinham a menor condição, mas o homem de Deus acreditava, e aí surgiram igrejas. Ele ali formou liderança e começou a ministrar o Evangelho, e foi fazendo a obra do Senhor em lugares onde ainda não havia sido pregado o Evangelho. E pôde ter essa experiência. O Senhor deseja que eu e você vivenciamos uma experiência plena com Ele. Deus almeja encontrar homens e mulheres de fé nesse século, pessoas que deixem o Senhor usar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, reclamar é algo, como eu disse, que não precisa ninguém ensinar. Parece que nós já chegamos com esse DNA de aprender a reclamar das coisas. O exemplo, esse exemplo de mudança, é algo que traz um contentamento. Quando nós começamos a olhar com um foco diferente nas questões e nas coisas,
e nós começarmos a prestar mais atenção naquilo que nós já temos e recebemos, você vai perceber o quanto você é abençoado, o quanto o Senhor já abençoou a tua vida, o quanto o Senhor já te presenteou. Então, os sinais, eles seguirão aos que creem. Em Marcos 16, do verso 17 ao 18, diz assim: e estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais seguirão aos que creem. O Senhor está disponível para a sua igreja nos dias atuais, esperando aqueles que creem verdadeiramente no agir do Senhor. Expulsar demônios, falar novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Olha que coisa extraordinária que está disponível para você, igreja. Aquilo que o Senhor está disponibilizando para a tua vida, meu irmão e a minha irmã. Que experiências gloriosas o Senhor quer ter contigo e comigo. Os sinais seguirão aos que creem. É isso, a base é crer que Deus fará nos dias atuais obras gloriosas e extraordinárias. Eu creio nesse poder, eu creio nessa unção, porque o Deus que nós servimos é um Deus que responde, é um Deus que atua. Não é um Deus que ficou no passado, Ele é o Deus de hoje. Ele é sempre o de hoje. E esses sinais, eles mostram para o mundo atual que existe um Deus verdadeiro. Porque muitos duvidam da existência de Deus. E há necessidade para algumas pessoas de serem transformadas, de verem algo extraordinário. Quando acontece algum milagre no meio da medicina, algumas pessoas elas ficam extremamente transformadas. Por quê? Porque não acreditam que poderia acontecer milagres nos dias atuais, mas o Senhor continua fazendo milagres. O Senhor continua atuando nos dias atuais e fazendo coisas extraordinárias. Esses dias eu ouvi um relato de um milagre. Um irmão contando, me mandaram pelo WhatsApp um testemunho. Esse irmão contava o seguinte: ele casou com uma esposa e muita dificuldade para essa esposa ter filhos. E com muita dificuldade, mas eles orando, pediram ao Senhor e Deus confirmou. E a irmã ficou gestante. Só que aconteceu algo que eles não esperavam. No primeiro exame que foi feito de ultrassom, apareceu que a criança tinha um problema grave. A criança tinha sérios problemas de saúde e seria uma criança que não seria normal. Ela não iria andar, não iria falar, teria problemas neurológicos. E todos os exames que foram seguindo eram exames que davam o mesmo resultado. E os médicos prepararam o casal para que, quando essa criança nascesse, eles já estivessem preparados emocionalmente para lidar com essa situação. E na vida desse homem, esse homem de Deus começou a orar e apresentar diante de Deus essa questão. Aparentemente era algo impossível, porque todos os exames davam que a criança não seria normal. A criança teria defeitos genéticos, defeitos também físicos, e seria uma criança que não teria sobrevida. Mas esse homem continuou a buscar a presença de Deus, continuou a orar, e passando um tempo, uma serva de Deus, que ele não conhecia e também não conhecia o problema, profetizou na vida deles e disse que Deus estava entrando com providência e que Deus iria fazer um milagre que muitos não iriam acreditar, que aquela criança que estava no ventre daquela mulher nasceria perfeita. E aquele homem creu na palavra do Senhor e começou ainda mais a buscar o poder de Deus.
E quando chegou na última semana que já estava para ter o bebê, ele foi confirmar para ver se Deus realmente tinha feito o milagre. E foi feito o ultrassom, e o ultrassom deu que a criança tinha problemas. O ultrassom mostrou que a criança nasceria com problemas sérios. E eles ficaram completamente desnorteados. O médico já sabia, já tinham preparado a equipe para quando a criança nascesse, a equipe de pediatras, toda a equipe de socorristas já estava ali do lado esperando, porque tinham certeza que a criança nasceria com problemas. E quando a criança veio e nasceu, a criança nasceu perfeita. Quando o médico que tirou o bebê, ele viu que a criança estava perfeita, ele começou a tremer, começou a passar mal. E chegou diante do pai da criança e falou: olha, eu nunca vi isso acontecer. E aí o pai falou: eu creio, porque Deus disse que isso ia acontecer. E o médico, ele disse, esse irmão contando, disse que o médico ajoelhou diante dele e falou: eu quero conhecer esse Deus. Eu quero entregar a minha vida a esse Deus, porque tem 30 anos que eu sou médico e nunca vi algo desse gênero aparecer. Então entenda que aquele problema que aquela criança aparentemente tinha, não era para que os pais ficassem tristes, não era para que os pais sofressem, mas era para que aquele médico fosse salvo. Às vezes nós não entendemos os projetos de Deus e achamos que é tudo voltado para nós, quando na realidade Deus está usando a tua vida para salvar outro, Deus está usando a tua vida para ganhar outra família, Deus está usando aquilo que aconteceu contigo para você ser testemunha para outras pessoas serem resgatadas. Entenda que não é a sua vida que é o principal, mas é o reino que deve prevalecer. Nós somos chamados para servir ao reino. A nossa importância está enquanto nós servimos ao reino. E aquela família não entendia todo aquele processo que eles passaram, mas o resultado foi que alguém que não acreditava em Deus aceitou a Jesus Cristo. E hoje esse homem está dando testemunho dele em muitos lugares. Está podendo testemunhar, e ele mostrou a criança, eu vi a criança no vídeo, estava lá a mãe segurando a criança perfeita, sem problema algum, para a glória de Deus. Então o Senhor quer usar as nossas vidas, quer usar a situação que porventura esteja acontecendo contigo. As coisas ruins também são difíceis, né? Nós temos dificuldade de lidar com elas, mas entenda que o processo que Deus quer fazer na tua vida pode aparentar ser muito difícil, mas o resultado da tua fé será muito melhor. Se você depositar a fé no Senhor e não pensar apenas no problema, mas levar em consideração o Deus que resolve os problemas, você vai ver que o resultado vai ser para a glória dele. Entrar na presença de Deus, não desistir, clame pelo Senhor, continue buscando, continue apresentando diante de Deus, continue apresentando. A minha mãe orou pela salvação do meu pai por 28 anos, mas um dia ele se rendeu ao Senhor, e Deus o salvou. Então existe sim, existe essa possibilidade, e Deus quer atuar. E esse é o convite do Senhor para você essa noite. Deposite a tua confiança plenamente no Senhor. Creia que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você imagina ou pensa. E de que a tua vida, ela serve para glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor venha usar-nos para a glória do seu poderoso nome. Que sejamos exemplos para outros, que possamos triunfar, não apenas para a nossa glória pessoal, mas para a glória dele. Amém? Você crê nisso? Então, se você crê nisso, eu te convido a orar. Se coloque de pé, vamos orar, vamos a colocar diante do Senhor, vamos depositar a nossa fé.